Fala, turma, bem-vindo ao podcast Mesa de Sócio, onde você vê o filme completo e não só a foto final do Bonita, né? E hoje a gente tá aqui, cara, com um craque, com tanta coisa pra falar, né? O cara é campeão mundial pelo Brasil, tetra, né? O cara é campeão da Libertadores, jogou pelo mais querido do Brasil, que é o Flamengo. Zinho, pô, muito obrigado aí, cara, por você estar vindo aqui participar desse podcast pra gente. Eu que já conheço tua história, vou te dar a palavra já, mas eu que já conheço. Você não tem, sabe assim, quanto pode inspirar outras pessoas a terem sucesso, a terem perseverança, a terem intensidade, a pensar no longo prazo, a se organizar. Então, muito obrigado aí por você dedicar esse tempo aqui com a gente para ajudar a vida de outras pessoas. Amém. Obrigado, Samir. Obrigado pelo convite. É bom estar contigo aqui e falar daquilo que eu vivi, né? E assim, é tanta coisa, né, que eu acho que para a gente não se perder aqui, vamos começar um pouquinho pela tua história, depois a gente entra um pouquinho no futebol e depois nessa outra fase da sua vida aí que você virou comentarista, né? Isso. Agora vem lá, como que o Zinho foi parar nesse meio do futebol, cara? Ah, Samir, eu sou lá de Nova Iguaçu, né? Minha cidade, o Ru Nova Iguaçu. E a minha diversão era jogar bola. Era soltar pipa, né? Era brincar, né? Aquelas coisas de criança ali da Brincadeira de Baixada. rua, futebol na rua com chinelo, né? Tinha isso e era maravilhoso. E eu estava jogando na pracinha Santos Dumont, que fica na rua Governador Portela, que era onde eu morava, e jogando ali de manhã cedo com meus amigos. Eu estudava à tarde no Colégio Municipal Monteiro Lobato, e um cara que trabalhava no correio, passando, entregando carta, que naquela época ali o cara de bicicleta, com aquela cestinha, Com a cestinha, ia de casa em casa, parou e ficou vendo aquela molecada jogar. Depois ele contou que foi assim. E quando terminou a nossa brincadeira, o nosso futebol, ele se aproximou. Eu era muito criança, Quantos anos? 10 aninhos. 10 aninhos. 10 aninhos. Pô, tem um time aqui e tal, pô, queria que vocês fossem jogar e tal. A gente joga, eu falei, desconfiado, molequinho, baixado. Eu falei, não, tem que falar com meus pais. Por coincidência, ele era amigo dos meus primos mais velhos. Falou com os meus primos e tudo, e foi na minha casa e pediu ao meu pai, autorizou, e eu fui jogar nesse time. ICBU, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Por que eu estou te falando isso? Porque a dona desse time e desse curso de inglês era uma americana, a Missy Heitman, que eu não sei porque foi morar em Nova Iguaçu e abriu um curso de inglês em Nova Iguaçu. Cara. É destino, Deus, não tem como, né? Ela era apaixonada por futebol e bancava esse time. Ela era que bancava o time. Então, no final de semana, a gente ia para Queimados, Alt, Japeri, Belfor Roxo, E ela Mesquita, tocando tudo. e ela pagava as passagens. A gente só se reunia no final de semana para. E o professor Paulo César era o treinador, ele treinava o time ali para a gente jogar. Final de semana que ele era apaixonado por futebol. Tinha o time A e o time B. Eu era o time B, que era as crianças, os mais novinhos. Tinha o A, que era os mais velhos. Então, rodava ali pela Baixada jogando. E esse treinador tinha conhecimento nos clubes e marcou um jogo contra o Flamengo, contra o mais querido. E aí eu já ali para 10 para 11 anos, esse nosso timinho foi numa Kombi, que a Missy Heitman alugou, para levar o time para o 21º Quartel do Exército de São Cristóvão, porque o Flamengo da base treinava ali. Não tinha CT de treinamento para a base, era Gávea que o profissional treinava. Imagina o Mirim. O Mirim era para treinar na Gávea impossível. Então, o Flamengo tinha essas parcerias com o Exército, a Aeronáutica, e treinava nesses campos. E o Mirim era em São Cristóvão. Fomos lá e jogamos contra o Flamengo. 3-0 pra gente. E tu fez gol? Fiz gol. Metemos 3-0. O treinador que estava no Flamengo naquela época, naquela categoria, era o professor Carlinhos, o violino. O Carlinhos? Carlinhos, que grande jogador do Flamengo, né? Dos anos, né, lá 50, 60. Ele era o treinador, inclusive quando ele encerra a carreira, ele dá a chuteira dele para o Zico, que estava começando. Então, assim, o mestre Carlinhos me aprovou não, ele selecionou daquele time que jogou contra o Flamengo para ir fazer teste. Aí começa a minha história no Flamengo. Naquele dia eu fui selecionado. Fazer teste. Aí ficava durante a semana, 3 vezes a semana, ia para a Gávea para treinar com o time já
E ele era o treinador para saber se eu tinha condição de ficar no elenco ou não. E aí, ralando. Acordava 4h30 da manhã em Nova Iguaçu, pegava o Evanil 5 horas da manhã, Cara, 2 ônibus, que parava na Central do Brasil, pegava outro ônibus para ir para Gávea. E aí tinha 2 amigos meus mais velhos, meu pai pagava a passagem deles para eles me acompanharem, porque meu pai era motorista de caminhão, trabalhava entregando tinta pelo Rio de Janeiro todo. Meu pai trabalhava na Souvenir. E ele era o motorista do caminhão que entregava, não podia me levar. Então, esses 2 amigos, o Reginaldo e o Carlinhos Galocha, são meus amigos até hoje, eles me acompanhavam em muitos desses dias para 11 aninhos. A dona Litinha, minha mãe, não queria deixar eu ir. Não, meu filhinho, deixa ele em casa dormindo. Caramba, e assim... E essa é a história. Você dá pra ver que é um cara, assim, organizado, estudado e tal. Como que você fazia com 11 anos? Você não treinar essa hora, você estudava... Dava pra Estudava à estudar? tarde, foi difícil demais, porque eu estudava em colégio municipal, né? Meu pai não tinha condição de pagar um colégio particular. Como eu falei, meu pai era motorista de caminhão e minha mãe era do lar. Meu pai paraibano, minha mãe baiana, foram para o Rio de Janeiro para tentar a vida, se conheceram, casaram lá em Nova Iguaçu e eu nasci. Então, assim, terminava o treino. Às vezes era maravilhoso, porque de São Cristóvão para Nova Iguaçu, eu nem voltava para Gávea. Os caras me liberavam, eu pegava o trem ali em São Cristóvão e ia para Nova Iguaçu. Então chegava, tinha um lanche depois do treino, que era o Gerbral, era uma vitamina lá, as de morango ou de baunilha, era bom pra caramba. Bom pra caramba. Nem sabia o que tinha dentro, mas era gostoso. Não, mas era bom, leite, aí misturava com aquele pó e eles davam um sanduíche, presunto e queijo. Aí ali eu tampava, às vezes o Denis, massagista, era de Nova Iguaçu, ele faleceu há pouco tempo, era o massagista do time, ele que preparava, eu falei, pô, Denis, eu vou direto pro colégio, deixa eu comer 2 sanduíches aí. Que legal. Aí ele me dava 2 sanduíches. Então eu já chegava e já ia pro colégio, porque o colégio começava 1h da tarde. Eu estudava no turno da tarde, né? Chegava em casa moído, né? Não, chegava pra jantar e dormir. Comia aquela sardinha frita da dona Nitinha, com arroz com feijão e farinha. E bora pra cama. Aquela coisa do Nordeste, né? Meu pai e tal. E no outro dia, treino. Então, assim, a minha infância, a minha diversão era jogar bola no Flamengo. Quando eu fui aprovado, não tinha essa coisa de ficar brincando à noite e tal. Tinha tempo, né? Não tinha tempo. Era o treino, colégio e descansar, porque no outro dia tinha treino. E aí você foi seguindo, né, as categorias base, júnior, juvenil, tudo. Isso. Até chegar lá no profissional. Isso. E você chegou a jogar junto com o Zico, né? Poxa. Quando eu estava na Gávea com 12 aninhos, 13, já bem na categoria de base, consolidado, eu tinha machucado tornozelo, alguma coisa assim, o Denis me levou no vestiário do profissional. Porque não tinha tanta estrutura, ainda mais na base não tinha. Então, os aparelhos da época eram tudo lá no vestiário do profissional. E quando o profissional não estava lá treinando, deixava a base ir lá fazer um tratamento e tal. E como eu era uma promessa ali, já me olhavam com esses olhos, o Denis me levou lá para fazer o ultrassom, ondas curtas. Eram os tratamentos, né? Parafina, metia o pé aqui na parafina, tirava. Pô, mas esse negócio da parafina é bom. Era. Eu já fiz na mão. Quando eu entro no vestiário para ver tratamento, quem tá lá? O Zico, cara. Tremia todo aí. Pô, molequinho, né? E era aquela época ali do Flamengo campeão do mundo. Eu cheguei no Flamengo ali em 80, aí 81 campeão, ali. Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, e o Zico, seleção de 82. Aí, mas ele é maravilhoso, né? E aí, moleque? Aquela vozinha dele, né? Deu nem o chute, já tá machucado. Muito bom. Já brincando, mas chamando a atenção, ó, tem que treinar, tem esse negócio de ficar de departamento médico não, tal. E ele tava lá porque ele tava fazendo tratamento, porque eu treino profissional à tarde, mas muito profissional, e eu já fui aprendendo, né? A dedicação, profissionalismo, e tive o privilégio de, quando eu subi pro profissional, em 86, eu tinha 18 para 19 aninhos, joguei ao lado dele e de outros ídolos, né? Leandro, Moser,
Júnior, a galera toda, né? O super time do Flamengo, né? Você chegou vendo a galera ali, né? Cheguei E chegando assim, não ali. foi. Pô, ali mal ou bem, você já começou a entender um pouquinho de pressão, né? Porque você jogava na posição do Zico, É, né? Assim, você foi vinculado ali meia, para chegar um pouco ponta. assim. É que naquela época tinha ponta esquerda, né? O canhoto jogava na esquerda, o destro jogava na direita. Hoje é invertido, né? Invertido. Mas eu era ponta, ponta, driblador de velocidade e fui jogando pro meio porque foi mudando as táticas no futebol, né? Entendi. Mas assim, botava essa pressão, chegou a ter essa pressão em você Sim. lá? Teve Porque uma quando o cara matéria. para, né? Quando o Zico para, é foda. Todo mundo, assim, maior ídolo até hoje, né? Se você pensar. E aí acaba, todo mundo fica louco pra arrumar um Claro, próximo, né? claro. Então, teve uma matéria que a revista Placar, né, na época, estava buscando o novo Zico, porque o Flamengo tinha aquele lema: craque o Flamengo faz em casa. Uhum. Tinha esse lema o Flamengo. Cria o craque na Na Gávea. Gávea. Cria da Gávea. E aí eles pegaram os destaques de cada categoria. Mirim, infantil. Hoje é sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Naquela época era mirim, infantil, juvenil, juniores. Então ele pegou um jogador de cada categoria que eram as promessas. E a matéria era assim da Placar: o novo Zico está aqui. Imagina a pressão. E eu fui um dos escolhidos. Eu tenho essa matéria. Fiz um quadro, tem um quadrozinho aí em casa. Que maneiro, cara. Ninguém virou o Zico, porque cada um é cada um e o Zico é o Zico. Mas assim, daquela galera ali, eu consegui chegar, né? Me profissionalizar, ser Pô, conseguiu campeão. chegou pra caramba. Mas, Ozinho, antes da gente começar, porque é difícil depois a gente não começar a misturar um pouquinho o futebol, né? Mas, assim, eu que trabalho no mercado financeiro, né? Sou assessor de investimentos, já atendi mais de 10 mil pessoas na minha vida e a gente tem muito jogador de futebol aqui. Eu já vi cada história de vários jogadores acumularem muito recurso e perderem muito, né? Porque não se organizaram, porque não, às vezes não ajudavam muita gente, Sim. ou às vezes aposentaram cedo. E naquela época o futebol não pagava tão bem, né? Da onde que veio essa organização? Porque eu vejo que você é um cara super bem sucedido hoje. Você parece ser muito organizado, como eu falei, de não jogar dinheiro fora, de não ostentar. Da onde que veio? Você acha que foi o pai, a mãe, foi você passando a necessidade? Porque necessidade vários outros passaram também, né? Mas o que que foi que você acha que fez você ser essa pessoa organizada e conseguir juntar dinheiro ao longo da carreira? Cara, assim, a gente dá cabeçada também por aí e erra. Eu também errei bastante. Entrei em investimentos que não tinha que entrar. é, Ao longo da carreira, assim, você não está tão preparado, então muita gente se aproxima para oferecer produtos, né? Eu lembro que tinha aquela, não sei se pode falar aqui, Pode tudo. tinha aquela época da Boi Gordo. Sim, pô. Eu entrei nessa, pô, tomei prejuízo, perdi. Também, né? Você que lembra aqui, gente, mas assim, passava na Globo, era só propaganda do boi gordo. Caramba. Era um helicóptero filmando um monte de boi no pátio, assim, cada boi bonito pra caramba. E eles vendiam que você botava X e ganhava o dobro, triplo em pouco tempo. Cara, era a moda da época. Eu e uma pancada de jogador, cara, mas até hoje tá aí na justiça, tudo pra ver se recebe. Recebi um pedacinho aí, mas do que investiu não entrou. Então, assim, erros ao longo da vida, né? Tentativas erradas. Montei loja, Zinho Esporte, lá na Baixada. Comprei loja em shopping, montei loja, investi e tal, mas não entendia nada do assunto, né? E jogando, viajando, morando fora. Um primo meu esse negócio de loja, se não for barriga no balcão ali, não tem jeito. Meu pai sempre ali, mas meu pai também não tinha uma formação e tudo, tinha a vida que o ensinou. Meu pai, sim, graças a ele, muitas dessas coisas, assim, imóveis que eu tenho até hoje, tudo, foi graças ao meu pai. Não, tem que comprar imóvel, tem que comprar imóvel. Eu falei, pô, ficar comprando apartamento, graças a Deus, né? Porque você tem da onde tirar hoje. Dá um sufoco aqui, você vende um imóvel ali ou faz alguma coisa. Mas assim, ele, não, vamos entrar, um shopping novo em Nova Iguaçu, vai ser legal, tal. Foi lindo, foi bonito, tal, mas meu pai não sabia administrar, eu muito menos, né? E o meu primo que eu coloquei, que ele era do ramo, então ele que ficou na frente, até ofereci uma sociedade para ele, o que acontece?
infelizmente pegou um câncer e com 1 ano morreu. Caramba, cara. E lá, a loja, e eu já tava com 4 lojas, tu imagina? Porque deu certo uma, Mas você então vai outra, abrindo, vai aquilo. abrindo, vai. Aí tinha uma que era na rua. Pô, toda semana tinha um assalto. Cara, é muita história, né? Mas assim, é a vida. Aí não, fecha, não sei o que, tá dando prejuízo. Aí vai fechar do loja? Não, do shopping você não compra a loja, você compra o ponto. Tem que passar o ponto. Então, cara. Então, perde investimento. Então, perdi também, isso foi ensinando. Opa, vou botar o pé onde eu alcanço, aonde que, poxa, não vou ficar arriscando. Eu suei muito, como você falou, a gente não ganhava uma grana tão alta. Eu vim ganhar uma grana quando eu saí do Flamengo. Que aí eu fui para o Palmeiras Parmalat, que aí era uma empresa que estava ali associando, e aí o investimento O maior. futebol era muito sofrido no É, passado, né? Aí então, entrando um pouquinho de futebol antes da gente chegar lá nessa época de 2000, cara, você foi um cara que jogou 3 décadas, né? Mó tempão. Naquela época não tinha tanta estrutura para você saber o que era fazer certo para se organizar não, fisicamente, né? não, O que não. você acha que aconteceu com você, assim, de você conseguir ser esse atleta, de jogar tantos anos assim em alto nível? Cara, assim, muita dedicação, um comprometimento com aquilo que eu escolhi para fazer, ser jogador de futebol. Então, assim, atleta profissional. Jogador de futebol tem muitos, né, Samir? Mas atleta profissional é aquele cara que cuida do fora do campo, né? Não só o treinou, jogou e tá bom, não. Então, assim, essa conduta profissional fora dos gramados, a família, as prioridades. Então, nunca fui um cara de me exceder na noite, nas férias, há tempo para tudo. Eu também casei cedo, isso foi importantíssimo. As escolhas que você faz na vida, financeira, profissional, espiritual e Familiar. familiar. Então, assim, eu acredito que Você são ajudou a não desvirtuar o caminho, né? 3 coisas muito fundamentais que eu falo nas minhas palestras também, né? Que você tem que saber fazer as escolhas na sua vida. Aonde você vai trabalhar, com que você vai trabalhar, porque se você trabalhar com aquilo que você gosta, que você ama, você pode até não ser bilionário, mas você vai ser feliz. Você vai ter o seu sustento e você ama o que você está fazendo. Então, se você conseguir trabalhar naquilo que você gosta, é muito bom. É a pessoa que você vai viver pro resto da sua vida, né? A escolha certa, né? Então, assim, eu tive uma bênção de Deus me colocou na minha vida uma mulher que é minha parceira. A gente caminha junto, não é eu aqui, ela aqui, ou ela aqui, não, juntos, do ladinho. A gente construiu tudo junto, a nossa família, os nossos filhos. A Simone foi base fundamental. Se eu alcancei sucesso como atleta, eu atribuo muito à minha esposa, porque ela fez da nossa casa o melhor lugar para mim estar. Que bacana, gente. Isso é fundamental, você ter prazer em voltar para sua casa. Pô, quando o cara fala assim, ai, tem que voltar para casa, ai, que chatice e tal. Não. Eu tinha prazer em voltar para minha casa. Delícia, graças a Deus, eu vou para minha casinha. Até hoje ela fala assim, pô, você quer ficar dentro de casa? E a Então, assim, terceira? e a terceira é o Deus que você vai servir. Que bacana, tá vendo pra você e quer começar a carreira, se dedicar ao que gosta, isso é muito importante, concordo pra caramba com o Zinho, né? Você pode até não ser bilionário, mas você fazendo o que você gosta, com muita vontade, é difícil você pelo menos não conseguir sustentar. A segunda, escolher uma família bacana pra te acompanhar, né? Ninguém faz nada sozinho. E a terceira, ter um Deus te ajudando aí, que Amém. com Amém. certeza faz uma diferença. Fundamental. Que bacana. Ô Zinho, e aí a gente começa, né? O Zinho lá, o Flamengo, você, pô, o Brasil tava lá, né? Depois de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, você tava lá naquele momento. É, eu acho que, né? Tem como falar assim, porque eu te admiro por você nunca ter deixado a peteca cair por esse tempo todo que você tá no futebol, né? 30 anos jogando em alto nível e tal. Mas uma pressão danada Copa do Mundo, né? Críticas em cima de críticas, e no final você sai lá sagrado campeão. Cara, como que é esse negócio assim de absorver essa pressão toda e isso não te deixar inseguro na hora de jogar? Assim, é toda uma construção da minha carreira, né? A gente começou falando da onde eu vim, as minhas raízes,
a minha família, a base. Eu acho que isso tudo foi fundamental, né? A minha dedicação à minha carreira, o meu sonho, o sonho que virou da família, porque em 1970, como você falou que foram 24 anos até chegar a 94, em 1970 eu tinha 3 aninhos de idade. E eu estava em Petrópolis. O tio da família que tinha mais condição financeira tinha uma casa lá e convidou todo mundo para assistir a final da Copa do Mundo de 70. E a minha família foi toda, e meu pai, minha mãe, eu, molequinho, 3 aninhos, fui. Brasil campeão, tricampeão. Os meus primos maiores, aqueles que na história que eu contei que conhecia lá, o treinador e tal, eles saíram para comemorar. E eu fui atrás deles e eles não me viram. Essa história eu estou contando porque a minha família contou ao longo da vida, né? Mas eu tinha 3 aninhos. Eles, quando retornaram, porque comemoraram na rua ali, só que a rua lotada, multidão na rua. Quando eles voltaram, minha mãe, meu pai, cadê o Zinho? Não sei. Caramba, 3 anos? Eles saíram atrás de você. Não, não vimos não. Não veio. Não, veio. Aquela desespero, sai todo mundo pra rua. E a minha mãe, quando ia sair, viu o pé esquerdo do meu sapato em casa. Não sei se eu saí com um pé só e tal. Ela não foi, ela se ajoelhou e a família conta, ao longo dessa caminhada toda, até chegar lá em 94, que ela fez uma oração. Na fé de uma mãe desesperada, a gente é pai, né? Sim. Imagina. É desesperador. Eu já tive uma sensação dessa, é horrível. Cara, diz que ela, Deus, meu filho vai aparecer, por favor, que vão encontrar aí, eu vou ver um dia ele jogar na seleção brasileira. Um dia eu vou ver ele jogar a Copa do Mundo. Cara, 70. Cara, que bacana. Te acharam, obviamente. Claro, apareci e tal. Quando saíram na rua, tinha uma família já me segurando, eu chorando e tal. A palavra tem poder, né? É isso aí. Bacana, hein? E aí, cara, quando eu com 11 aninhos entro no Flamengo e é aprovado, opa, começa a jogar os campeonatos, imagina, a família toda indo, porque a base, né? Jogava domingo de manhã e tudo, Flamengo contra Vasco, Fluminense, Botafogo, Campeonato Carioca, aquelas coisas todas. Galera, pô, vendo e eu bem, jogando, me destacando, e pô, o pessoal do Flamengo, esse moleque leva jeito e tal, e tal. Aí sobe de categoria. O pessoal, rapaz, a dona Litinha falou, hein? Profetizou aí, vai subindo de categoria. Imagina quando você é convocado pela primeira vez. Caramba. Aí ficou essa história Emoção. e isso fortaleceu, sabe? Não tinha essa coisa, uma crítica, não vai tirar uma história construída por uma família, de um apoio, de uma dedicação. Lembro, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo, minha irmã, meus tios, os amigos da rua lá de Nova Iguaçu, todo mundo, sabe, comigo. Me levaram para o aeroporto nos braços, cara. Nova Iguaçu fez uma festa quando eu fui sair, que nem agora a gente viu aí a saída da seleção e tudo. Cara, eu saí de Nova Iguaçu primeiro, indo lá para o aeroporto, porque a gente se apresentou no aeroporto. Mas eu saí de Nova Iguaçu e essa galera me levando. Festa na minha rua, cara, que o bacana, meu colégio lá, galera do colégio que eu estudei quando criança, todo mundo apoiando. Então isso aí me fortaleceu demais e a nossa seleção, que a gente construiu nas eliminatórias, para chegar a classificar para a Copa do Mundo. Aquele jogo Brasil-Uruguai não tem jeito, né? E é engraçado, sabia? Eu lembro muito pouco da Copa de 88, de 90, mas eu lembro eu estar vendo o jogo lá que o Maradona tocou pro Garrincha, e o Garrincha fez o Canija fez o gol. Tá. Eu me lembro bem, cara, eu tava vendo esse lance, mas eu não lembro dos jogadores bem da seleção. Cara, 94, a escalação, ela ficou na mente de todo mundo. Foi uma Copa muito especial, né? Foi. E eu tava com 12 anos, cara. Entendeu? E eu lembro 100% de tudo, entendeu? E até uma dúvida que eu tenho, assim, né? Cara, naquele jogo lá, né? Brasil e Estados Unidos, né?
aquela cotovelada do Leonardo, que é um cara que nunca foi expulso, talvez, não faz maldade pra ninguém. jeito, Niterói, da minha cidade, É Leonardo. maravilhoso, maravilhoso. Mas ali, né? A pressão daquela ali, né? Você acha que o time tava tão unido, você fez uma diferença, né? Sem Tá dúvida. todo mundo voltando um calor danado. Sim. Lembra desse dia, né? Um calor desgraçado, dia da 4 de independência julho. americana. É. O único jogo que tinha mais torcedores da outra seleção, claro, óbvio, né? Nos Estados Unidos o jogo. Não, o nosso time estava muito fechado, muito comprometido com aquele objetivo, né? Tanto é que o nosso lema é Amigos para Sempre. A gente tem o nosso grupo do Tetra, é Amigos para Sempre. Que o Parreira, né, trouxe aquela música dos Três Tenores, Amigos para Sempre. E aí, pô, ficou isso na mente. A gente entrava de mão dada, era isso. Essa mão dada aqui é que ninguém vai cortar, ninguém vai arrebentar essa corrente. Aqui, ó, ninguém solta. Vamos juntos. Então, assim, o Leonardo foi expulso, né? Aquela coisa, o lance ali, o calor do jogo, o Tabi Ramos estava segurando, aí ele vai fazer para se desvencilhar assim, não teve jeito, né? O cara tá com a cabeça mais baixa, pega. Foi um momento que, assim, você vê de uma seleção unida, porque o Parreira não coloca o branco no jogo. Quem entra no jogo substituindo o Cafu, quem entra substituindo o Leonardo, é o Cafu, porque era o melhor preparo físico da seleção. E nós precisávamos do quê? Calor, 40 graus, 1 a menos. O nosso time era superior dos Estados Unidos, que não tinha tradição, mas era uma seleção. 1-0. Mas assim, Porque, você assim, pegar a Copa do Mundo, né? Muita pressão. Você pegar o jogo, eles não tiveram grandes chances, não tiveram posse de bola, nós fomos os protagonistas do jogo. Mas é uma tensão. E sabe uma coisa, assim, falando de 94, por que eu acho tão especial? Eu não sei se você já passou por isso na tua vida, assim, mas a gente, né, que é torcedor e conversa pra caramba com um monte de gente ali, né? É engraçado. A Copa de 58, de 70 e 94, para mim foram as mais importantes. Vou te falar por que dessa minha tese. Se você pergunta para as pessoas, todo mundo lembra muito bem de 58. Eu já vi várias pessoas confundirem se o Brasil ganhou a Copa em 62 ou 66. Eu já vi várias pessoas confundirem, agora que já passou 20 anos, se ganhou em 2002 ou 2006, sabe? Então, o 94, o 70 e o 58, as pessoas, elas têm muito claro ali essas três Sim. Copas, assim, 100%, sabe? Sim. 58 a primeira, 70 é o tri, né? México, Pelé, a grande seleção de todos os tempos, né? Com o Rivelino, com o Tostão, com o Jairzinho, com o Gerson, com a galera toda. Então, assim, fica muito marcado. E 94, acho que é o jejum, né? São 24 anos e de muita cobrança, muita pressão e muita desconfiança. E o Brasil precisando de uma notícia boa também, né? Morreu Ayrton Senna, o nosso grande ídolo, em maio. Ele identificado com a nossa seleção, tanto é que a gente abre aquela faixa. Aceleramos juntos, o tetra é nosso. Ayrton Senna. Então, assim, o país, a crise que vivia, né? Plano real, Começando, politicamente, confusão e tal. Então, era uma alegria para o povo. E o povo abraçou e se identificou com essa seleção. A gente tinha cobrança, crítica, pressão de uma parte da imprensa saudosista, com aquele estilo de jogo mais romântico. Ainda estava na cabeça 70 e 82, que a grande seleção que era o sonho e que a gente acreditava de ser campeã. Então, quando o Parreira monta um sistema tático diferente, parecido com o europeu, um 4-4-2, com muita disciplina e organização, sem a bola, muita gente começou, dessa imprensa saudosista, joga feio, não é o futebol brasileiro, não sei o quê. Então, assim, foi uma união de um grupo fechado, focado e abraçado com o povão. Por isso que, como você contou a sua história. Você lembra onde você estava? Sim. É muito legal quando eu vou em vários locais e a pessoa, cara, eu estava com meu pai, eu estava com a minha esposa, eu estava vendo com meus filhos, eu estava não sei o quê, eu estava numa reunião. Todo mundo tem uma história desse jogo. E aí isso fica na mente, no coração, né, de cada um. E eu lembro a gente desembarcando. A multidão de gente. Primeiro lá em Recife. Foi o primeiro lugar que a gente parou. Que foi da onde a gente deu a arrancada para a classificação.
o povo de Recife, Pernambuco, nos abraçou de tanta pressão. A gente foi jogar em São Paulo, torcida jogando a bandeirinha no campo. Fomos jogar em Minas, Tele, pedindo pro Tele voltar, querendo que o Parreira saísse. O Sudeste tem esse negócio. Ficou aquela pressão na eliminatória e tal. E Recife nos abraçou de um jeito, metemos 6-0 na Bolívia lá e tal. Lembro desse jogo também. Fizemos um amistoso contra a Argentina, atropelamos. E aí fizemos questão de parar lá primeiro. E aí a gente deu um rasante. A gente não, né? O piloto lá do Jumbão. Aí 2 caças nos escoltando. Cara, tu abria a janelinha, olhava assim, eu vi o rosto do cara pilotando caça, assim. Do lado do avião. Nós somos importantes. Pô, meu, tetra. Muito legal. E dando um rasante na praia de Boa Viagem, que tu não via areia. Era povo, multidão. Depois fomos em Brasília para o protocolo, né, de receber a medalha de honra ao mérito e tal, mas também desfilamos. E depois no Rio. Eu lembro que a gente desembarcou no Galeão, acho que era 11 horas da noite. Eu nem fui lá a gente do avião entrou num carro de bombeiro e já foi o desfile. Cheguei lá no hotel, que foi em São Conrado, que a gente era o término do desfile, para encontrar a família, 7 horas da manhã do outro dia. Caramba. Um carro devagarzinho. Lembro que a gente combinava, levanta você agora. Aí um levantava, tetra. O outro sentado já morrendo. Toma ali. Aí eu não bebo cerveja, né? Então, a galera tomando um negócio. Pra poder dar uma acordada, né? Cara, e antes de a gente perguntar um negócio agora de Flamengo, Palmeiras, Grêmio e tal, pra você ter ideia como que é tão marcante a Copa de 94 pra mim, eu lembro das substituições. Eu lembro, por exemplo, na final, que saiu, entrou o Viola e a gente puto, porque ele não testava botar o Ronaldo Fenômeno, né? Que era o garoto. Que era o garoto, né? Que já tava disputando, Jorginho machucou, né? entrou o Cafu. Então, é bacana. Agora, assim, eu sou torcedor brabo do Flamengo, né? Assim, flamenguista, digo assim, se eu criava minha filha pão e água se não fosse flamenguista. Então. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Como que é assim pro atleta, né? Você provavelmente, né, flamenguista, jogou no Flamengo desde cedo, né? E aí você defende outros times como Palmeiras, Grêmio. Eu já escutei você falar em comentários que você tem uma preferência mais pelo Flamengo, mas o segundo time que você mais gosta é o Palmeiras. Não sei se eu escutei. A minha identificação, né? Porque você jogou os clubes que eu joguei mais tempo. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Grêmio, que foram 3 anos, e o Cruzeiro eu joguei só 1 ano, né? O ano da Tríplice Coroa. Como é, né? Você jogar assim, por exemplo, pelo Palmeiras lá, o profissionalismo eu sei que fala acima de qualquer coisa, né? Sim. Mas no início não dá um esquisito, não? A primeira vez é diferente, é estranho, quando você vai enfrentar o seu ex-clube. Ah, tá. Não na hora que você chega para jogar no time novo. Não, ali é negociação, se o clube também quis te vender. No caso, o Flamengo, assim, eu particularmente não queria sair. Mas o Flamengo, 3 meses de salário atrasado. Era o Flamengo daquela época, que a gente estava falando aqui de parte financeira. Não ganhava a mesma condição financeira. Né? Eu já era bicampeão brasileiro, bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, titular da seleção brasileira. E 3 meses sem receber salário. Eu não tinha 3 dígitos de salário. Entendeu? Isso é inacreditável, né? Hoje em dia... Imagina, hoje o moleque sobe... Já com isso, a mais, né? Assim, eu não gosto de citar nome, mas vamos dizer o Vinícius Júnior. Ele foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Ele não era titular no Flamengo. Ele foi vendido antes de completar 18 anos, teve que ficar no Flamengo até completar 18 anos. Ele não era titular no Flamengo. Não tinha ganho nada ainda assim. Eu falei os títulos que eu já tinha no Flamengo, sem contar a história na base toda. Titular absoluto da seleção brasileira. Em 92, eu já era titular da seleção brasileira. Bicampeão. Eu saí do Flamengo campeão brasileiro. Flamengo e Botafogo no Maracanã, a decisão. Eu fui vendido por $650 mil. Caramba, bizarro. O mundo mudou. E quando você... Então, beleza, super entendi esse negócio, né? Ou seja, você chegar no clube lá, porque acaba tendo negociação, isso não é uma coisa. A primeira vez que você vai jogar contra o ex-clube... Aí era assim. Ir pro Palmeiras, eu tava naquela dúvida. Vou, não vou pro Palmeiras, não ganhava nada. 16 anos que não era campeão. Pressão, cobrança. Falei, pô, pai, eu vou pra lá e tal. E enraizado no Flamengo, desde criança. Entrei com 11 anos. Eu tava ali em 92 com 24.
para Muito 25 tempo, anos. né? Sabe? Então, assim, não tinha ainda essa visão toda de parte financeira, essa estrutura que se tem, que depois, ao longo do tempo, foi acontecendo, isso é ótimo. Então, assim, o meu pai que foi fundamental. Cara, você já foi campeão no Flamengo de tudo. Imagina você chegar no Palmeiras e ser campeão. E financeiramente, você vai ganhar 4 vezes mais que você está ganhando aqui. E o Flamengo está devendo 3 meses de salário. O Não tinha diretor como não ir. veio falar para mim que precisa te vender para pagar o salário dos jogadores. Então foi por isso que eu fui vendido. O torcedor não sabe disso, não sabe de nada disso. Nem entra, né? Agora, quando eu chego no Palmeiras e tal, aí, pô, a recepção, tudo que aconteceu, essa parte financeira também pesa. E aí vai chegando outros jogadores, vai montando os times, vou me adaptando e assim, aí eu fui para fazer o que eu amo, né? Cara, cumprir a minha função como atleta profissional e pensar no futuro da minha família. Então, com esses pensamentos, você vai muito profissional mesmo. Agora, vir para o Rio, entrar no Maracanã, ir para o vestiário contrário, entrar e essa torcida que você jogou a vida toda, Tati, pô, que você está jogando contra eles. Foda, né? Cara, diferente demais. Assim, cara, dá aquele primeiro impacto. Pô, a vida toda eu com a camisa do Flamengo. No mesmo banco de reserva, no vestiário, tudo. Sabe, você também fica meio anestesiado. Mas começa o jogo, aí Você esquece, né? total, é profissional. E antes da gente voltar e começar essa terceira fase sua, né? Segunda, terceira, né? Porque eu acho que a base é uma história à parte. Quando você, antes da gente começar pra cá, tem alguma história assim, eu sei que deve ter muita resenha, muita coisa, mas tem alguma história muito engraçada assim, que ela é sempre quase a primeira a você contar? Futebol, do meio do futebol, assim, que você fala, porra, uma situação engraçada, ou constrangedora? Teve muita, muita história. Como você falou, tem muita resenha, né? Cara, uma muito ruim foi quando eu sofri um acidente de moto. Eu subindo ali, já no profissional, começando a minha história, foi no início de 87. 86 eu joguei o primeiro ano todo como amador. Naquela época podia jogar 4 jogadores da base no profissional. Hoje o garoto com 16 anos já assina o seu primeiro contrato profissional e mesmo assim ele joga na base. Naquela época não. Então eu não podia assinar um contrato profissional, senão eu não podia voltar para jogar para a base. Então, em 87 é que eu faço o primeiro contrato profissional. Aquela empolgação, tal, moleque novo ali na base 19, estava de folga, não sabia pilotar moto, estava aprendendo. Na empolgação, um amigo convidou, eu fui eu pilotando e ele na garupa. Encarei o muro da Central lá do Brasil, todo chapiscado, sem capacete, sem camisa. Tomei mais de... Eu era bonitinho, tá entendendo? Mas tomei mais de 30 pontos no rosto. Caramba, cara, essa história eu não sabia, não. Ninguém quase sabe dessa história. Acho que eu nem contei em programa e nada. E aí foi um susto, né, pra você E voltar, né? o pior foi a moto que caiu aqui, o cano de carga, uma queimadura, que eu demorei um mês para recuperar. Aí começou as histórias, acharam que eu estava drogado. Pode falar, né? Na época, né, moleque, tudo. E aí foi uma história difícil de uma reconstrução, parece que eu estava começando de novo no Flamengo. Entendeu? Então, assim, foi um início difícil, ele começa a se reverter de novo com a história do cara que foi o treinador da minha vida, né? Eu sou muito grato ao Fala Fino, ao Paulo César, porque eu jogava lá no time que ele era o treinador, as primeiras instruções, e ele marca esse jogo contra o Flamengo. Para que nesse jogo o Flamengo olhasse a gente. Então, se ele não marcasse esse jogo e tal, eu não ia ser visto naquele dia ali. Não sei o que o futuro ia me reservar. Mas sou muito grato a Missy Reitman e ao Fala Fino, porque teve esse jogo para o professor Carlinhos me ver e me selecionar. Entre os 15, 16 garotos do nosso time, só 4 foram selecionados. Eu também fiz a minha parte no jogo, né? E o professor Carlinhos que me selecionou. E ele foi o meu treinador no início do Flamengo.
Mas no profissional, quem me dá a primeira oportunidade é o professor Lazzaroni. Ele que me dá a primeira chance no time de 86. Mas quem me efetiva de titular é o professor Carlinhos. Ah, que Ao legal. longo da história no Flamengo, ele também vai subindo de categoria e ele entra naquele nosso time de 87 como interino. O Antônio Lopes é mandado embora e quando ele assume, ele me bota titular no time. Eu, molequinho ali, me recuperando desse acidente, Caramba. só que ele me conhecia da base. Ele me formou. Ele sabia o garoto dedicado, que eu não era esse cara que estava saindo no jornal ali, com Sim, dúvidas você pega um novo de treinador, ele comportamento. é... Não, esquece. Então, o professor Carlinhos estar ali no profissional, eu estava no grupo, aí ele bota no time eu, Leonardo e o Ailton, que monta aquele time. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Que massa. Edinho e Leonardo, que aí é o moleque que entra. Andrade, Ailton, que é o outro moleque que entra, e Zico. Bebeto, Renato Gaúcho e Zinho. Eu entro também no time. Então tinha esses 3 moleques com os caras, alguns jovens, mas já com a rodagem, que era Jorginho, que era Bebeto, né? Que eram esses caras, Renato Gaúcho, e os cascudos. Leandro, Edinho, Andrade, Zico, montam nosso time que é campeão brasileiro. E aí eu, mas no Decola. início, Cara, foi perto do acidente, que loucura, hein? foi. Caramba. Assim, cara, eu achei que eu não ia continuar, que o Flamengo ia me emprestar. Caramba, bacana. Mas aí... Mas aí a história é boa. É, A volta olímpica, quando eu tô segurando a taça de campeão, que eu olho assim pro lado, quem que tá correndo do meu lado segurando a taça? O Zico. o Zico, porra. Aquele que foi o cara que eu vi lá, molequinho, Tinho. que foi o único jogador que eu pedi um autógrafo na minha vida. Quando eu chego no Flamengo. Anos depois Você de segurando a um taça com o ídolo acidente, ali, né? Do acidente, cara, eu tô bizarro. dando a volta olímpica do lado do meu ídolo. É muito bacana, né? Às vezes as pessoas podem falar que é sorte, mas a pessoa está preparada para a oportunidade, né? Porque a oportunidade ela bate na porta de um monte de gente e às vezes a pessoa não está preparada, né? E aí, no teu caso, você estava sempre preparado. E aí, Zinho, você terminou, né, de jogar futebol e aí você se reinventou, né, como comentarista. Eu vou falar que não é porque eu estou na sua frente, porque a gente está gravando, mas assim, tem alguns comentaristas que eu admiro muito por falar a verdade, né? E não ser parcial, porque é engraçado, pra gente que está de fora, cara, é muito comentarista parcial, né? Então você, pô, eu gostava muito do Pedrinho do Vasco quando ele Estava falava como como comentarista, muito comentarista, bom. ele era muito bom. O Felipe Melo é polêmico, mas assim, se ele tiver que meter pau, seja no Flamengo ou no Palmeiras, Sim. por alguma coisa, ele fala também, né? E aí você se reinventou e é um comentarista super admirado, que é um cara que fala a verdade, imparcial, olhando taticamente, olhando tudo ali, né? Como que foi isso assim? Você estava lá, ia se aposentar, Então, assim, é incrível, né? Eu não pensava, nunca pensei nisso. o jogador geralmente às vezes pensa em técnico, né? Aquele jogador Então, que assim, ao longo da carreira, os presidentes dos clubes, os próprios treinadores começam a te incentivar. E eu tinha muitos eles vão treinadores. precisando de ter braço direito, esquerdo ali para ajudar, ele vai. Lembro do Vanderlei Luxemburgo, cara. A gente, na nossa história, né? Ele como treinador, eu jogador, eu capitão do time dele, tudo. A gente campeão no Palmeiras, a gente campeão no Cruzeiro. E várias vezes ele me chamar e falar, cara, tô pensando nisso, o que que você acha? Pô, o cara confia pela tua história, tua trajetória. Pô, taticamente e tal. Várias vezes. No campo ele lembra, tipo, daquilo que eu te falei, fala com o Sampaio, fala com não sei o quê, fala com A, fala com B. Então, de ser. E aí comecei a pensar, cara, e eu gosto de tática, porque assim, você olha a paixão do gol e tudo, mas eu gosto de como você constrói tudo para chegar a uma vitória. Então, essa montagem toda, sempre gostei disso. Então, assim, eu fui para os Estados Unidos, parei de jogar lá, e lá eu virei treinador. Eu fui treinador durante 2 anos lá. Voltei para o Rio, para o Brasil, porque a Copa do Mundo seria aqui em 14. 2010 eu volto com o objetivo de entrar no mercado do futebol campo, né? Eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube, que é da minha cidade.
voltei como um diretor técnico, assim, fazer uma função ali. E aí muita gente não sabe, mas em 2005, quando eu parei de jogar no Flamengo, a Record me convidou para ser comentarista. Então eu não comecei a minha história na Fox, eu comecei lá na Record, em 2005. Então eu comentei o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que a Record fazia junto com a Globo. Só que nesse 1 ano e meio que eu fiquei, eu ainda jogava no Nova Iguaçu, que era o meu time. Eu saio do Flamengo em 2005, mas jogo a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Mas como eu era sócio fundador, então não tinha remuneração. E eu era comentarista nos finais de semana na Record. Mas jogava ali no Nova Iguaçu. Fomos campeões da segunda divisão do Rio e levamos o Nova Iguaçu para a primeira divisão. E eu jogo o primeiro ano de 2006 do Nova Iguaçu na primeira divisão. Um grupo que montou um clube em Miami, vendo a minha história no Nova Iguaçu, me convida para mim ir jogar e ajudar a montar esse clube em Miami. Aí é que eu vou para Miami. Aí eu saio da Record. E fico 5 anos lá. Joguei 2 anos, que o Romário até foi para lá e jogou comigo. Depois eu fiquei 2 anos como treinador. Parei de jogar e virei treinador do time. Montamos, estruturamos, o time jogava na USL, United Soccer League. Não é a MLS, Na MLS. que é a liga principal. Porque lá você sabe que é franquias. Sim, sim. Não é você construir e ganhar aqui a segunda Você vai pra divisão, outra. subir, não. É franquia. Pagou, comprou a franquia, você monta o time com todas as regras que tem da liga. E eu só voltei porque eu queria estar aqui durante a Copa do Mundo. Voltei nisso tudo para contar a história de como eu chego a ser contratado depois. Por quê? Porque na Record, o diretor nosso da Record era o Edu Zebini. E quando eu estava aqui no Nova Iguaçu, monta-se a Fox no Brasil e monta no Rio de Janeiro, lá no Cosme Velho, ele vira o CEO da Fox no Brasil. E ele me liga e me convida para esse projeto Fox. Aí eu falo com ele, ó, eu vou ficar, mas o meu objetivo é campo. Se eu tiver alguma proposta, eu vou sair da TV. E eu só fiquei 3 meses no início da Fox no Brasil, porque a Patrícia Amorim me convida para ser diretor de futebol do Flamengo. Naquela crise, Bravo. Ronaldinho Gaúcho, Aham. aquela coisa toda. E aí eu saio da Fox e vou ser diretor de futebol no Flamengo. Do Flamengo eu vou Volta para o Flamengo, a Santos, expressão, né? vou para o Santos, fico gerente de futebol do Santos, e quando eu saio do Santos, o Jorginho me convida para ser auxiliar técnico nele no Vasco. E aí eu vou com o Jorginho, sou auxiliar técnico, a gente ganha o Campeonato Carioca. O último título do Vasco em 2016 foi esse. Cara. E eu estava com o Jorginho na comissão técnica. E aí o meu pai, infelizmente, a gente descobre um câncer e eu não sigo com o Jorginho. Falei, Jorginho, vou ficar no Rio, quero ficar com meu pai, com o tratamento, com tudo. Essa é a história de eu não seguir como treinador, porque eu preferi ficar com o meu pai. No meio disso tudo, o Edu Zebini me convida para voltar para a Fox com o projeto Copa do Mundo na Rússia, 2018. E como eu queria ficar no Rio, a Fox veio para o Alvorada ali, perto da minha casa na Barra da Tijuca, 10 minutos. Falei, cara, é aqui. Fiquei com ele ali, vou para a Copa da Rússia, renovo o contrato, o meu pai tratamento, quimioterapia, todo tratamento, né? E infelizmente em 2020 meu pai vem a falecer. Até curou, mas devido ao tratamento, né? Perdeu a voz, queimou as cordas vocais, foi na garganta, né? Enfim, foi um momento difícil, mas que tinha que tomar decisões. Aí vem a pandemia, vem o trabalho remoto, a Fox é vendida para a Disney, a Disney já era dona da ESPN, a ESPN não podia ficar a Disney tendo 2 canais fazendo a mesma coisa, pelo órgão regulamentador. Houve uma fusão, a ESPN fica no comando e começa a fazer essa junção. Muita gente, infelizmente, teve que sair.
não dava para ficar todo mundo na mesma empresa, mas eu fui um cara que fui convidado com eles. E aí que começa a história, porque termina a pandemia, mas deu certo o meu trabalho remoto, e eu não queria morar em São Paulo. E Porque a eles... SPN foi toda para São Paulo, eu lembro desse caso quando né, o Rio fechou. E aí eles aceitam e concordam de eu permanecer fazendo esse trabalho que eu faço até hoje. E aí eu virei ESPN Disney, fiz um novo contrato, inclusive acabei de renovar meu contrato até 2028. Pô, que legal, De cara. primeira mão é que eu tô falando. Que bacana, você tá vendo, cara? Que E legal, assim que cara. eu segui a minha carreira, fui me aperfeiçoando, aí fui estudando, fui aprendendo. Os jornalistas, né? Fiquei muita gente que assim, você acaba convivendo, vira amigo, companheiro, foram me dando toque, foram me ajudando aqui, me ajudando ali. Você vai aprendendo a trabalhar com essa coisa de TV, de tal, de tempo, tem tudo isso, né? E me encontrei e hoje, assim, nem quero mais voltar para o campo, né? Não, pois se encontrou e manda bem, tá? Cara, que bacana, né, Zinho? Cara, que trajetória, né, cara? Você vê Histórias. que... Não, e é engraçado na vida da gente, né? O pessoal... Por isso que esse podcast é disso, né? De você mostrar o filme, não só a foto, né? Então você vê assim, sua trajetória, você começou a pular na base, acordando cedo da manhã... Tá acordando cedão. O maior perrengue danado, né? Uau! Aí você consegue subir pro profissional. Aí você começa, pô, assina seu contrato. Antes tem lá um acidente de moto que quase poderia ter acontecido. Porque com meu irmão foi isso, sabia? Meu irmão era do Vasco. Meu irmão morou no São Januário dos 11 aos 17, 18 anos. E aí era isso, né? Ele jogou, não sei se era amistoso, alguma coisa do jogo profissional, ele quebrou a perna no jogo. E aí ele foi, sei lá, ele ficou uns 3 meses para se tratar e ele engordou muito. E aí o Vasco dispensou ele. Então você vê, assim, nessa fase ali, né, qualquer coisinha você perde o teu rumo. E meu irmão é do 10 do Vasco, é isso aí. dos 11 aos 17 anos, sabia? Pô, Sami, ao longo da minha trajetória, eu joguei com muita gente. Tô falando da base, tô falando de profissional. E eu vi muito talento melhor que eu. Os caras jogavam melhor. Eu falei, caramba, esse moleque aí não dá. E é competição. Porque você tá na categoria de base, para você subir de categoria, é uma competição. É um filtro ali, né? Uhum. Tá chegando gente, você tem que subir e competir com quem já está na categoria de cima. E cada ano é uma luta. E aí eu aprendi assim, cara, ele é mais habilidoso que eu. Ele tem essa técnica, mas ele não é bem, ele é preguiçoso. Quantas vezes a gente ia para a Lagoa Rodrigo de Freitas, porque o treinamento físico era dar uma volta na lagoa. Saía da Gávea, atravessava a rua, já estava na lagoa. E o treino era, ó, solta aqui, dá uma volta, vem aqui. O pessoal pegava ônibus. Ah, tá. Eu era bom, meu aeróbico... Mas tinha jogador que pegava o ônibus para dar a volta? Aqui, ó, na passada eu era o primeiro, puxava a fila. Pô, saí de Nova Iguaçu, tu vou vir aqui para ficar dando migué, para ficar roubando, treinando, me dedicando. Falei, vou ganhar desse cara, porque, pô, só na bola ali não vai dar. Mas eu melhor do que ele fisicamente, tudo e na técnica, tá. Aí quando eu chegava na corrida, os caras já ali, eu falei, ué, eu tava na frente, ninguém passou por mim, como é que esse cara já tá ali? Aí era isso. Famoso Miguel. O cara pegava o ônibus, chegava lá, molhava o rosto ali e tudo, para dizer que suou e tudo, e chegava na passada. Uma hora a conta vem, Zinho. Muitos foram dispensados, mandados embora, porque acabou descobrindo. Você fez o certo. E aí, Zinho, você agora, né, cara, começou a ser nosso embaixador aqui, vir pro mercado financeiro, né? Saiu da bola, foi ser artista na TV quase. Agora tá no mercado financeiro. É incrível. Cara, outra reinvenção, né? Outra. A tecnologia, né? O mundo moderno, né? Como eu gostaria, quando eu fosse jogador, tivesse. E foi muito legal, né? A nossa empatia que um teve pelo outro aqui. E foi muito por isso, né? Porque a gente aqui na empresa tenta mostrar para as pessoas, né? De você ser uma pessoa séria, dedicada, trabalhadora, né? Transparente, verdadeira. Então, pô, foi muito bacana essa união com você, porque você é tudo isso, né? E é um exemplo aqui pra gente como atleta, como profissional. Passou por vários problemas na carreira e continuou tentando, né? Foi um pouco o nosso caso. Superação. Nosso caso aqui também, que a gente teve
bastante desafios aí ao longo da carreira que, como empreendedor. Eu, quando comecei a empresa, para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro, né? Zero, assim. Eu fiquei devendo 300 mil reais. Eu não tinha da onde tirar. Eu lembro que eu já tinha minha filha, né? Eu peguei dinheiro emprestado e falei assim, deixa eu pagar a pensão dela um ano de uma vez, com medo de ser preso, né? E aí eu prometi pra mim, cara, enquanto eu não quitar essa dívida, eu não paro de trabalhar. Eu trabalhei 184 dias seguidos, vindo pro escritório, naquela época não tinha home, né? 184 dias no carnaval, o pessoal curtindo e eu trabalhando assim, que eu falei, cara, enquanto eu não quitar essa dívida, eu vou ter que trabalhar até colocar. Sim. Então foi muito bacana essa empatia, essa sinergia. Queria muito te agradecer aí por você estar junto com a gente nessa empreitada, nesse sonho, porque eu acho que as histórias elas são similares ali de superação, de problema. Eu perdi meu pai, minha mãe, meu irmão nos últimos 7 anos e mesmo assim não parei, deixei a peteca cair, porque a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas que trabalham e dependem da gente, né? Então não é bonito falar isso, mas minha mãe faleceu no sábado, segunda-feira eu estava trabalhando, porque eu entendia que eu tinha responsabilidade com todos os colaboradores da empresa. Então é um orgulho pra gente ter você aqui com a gente, tá? Pô, obrigado, Samir. Para mim também assim, é um privilégio, né? De tantas, né, tantos atletas, tantas pessoas do bem aí, que a gente tem muitos exemplos, vocês terem olhado para mim, né, cara, esse cara tem perfil para ser nosso parceiro, para estar junto, eu estou muito feliz com essa parceria. Essa história que você contou, eu esqueci de completar lá o da minha mãe. A minha mãe morreu naquele dia, no dia que a gente classificou para a Copa do Mundo, no Maracanã. Eu saí do Maracanã para o hospital. A minha mãe que profetizou, que falou que um dia ia me ver jogar na seleção, que eu ia jogar uma Copa do Mundo. Eu saí, o Brasil e Uruguai, a gente ganha o jogo, 2-0, 2 gols do Romário, classificado. Eu saio dali direto para o hospital. Minha mãe faleceu no mesmo dia. Então, assim, todo mundo estava comemorando no dia seguinte a classificação e eu estava no cemitério enterrando a minha mãe. Caramba. Mas levei isso como uma motivação para Chegar no ano seguinte dar a um ser exemplo, campeão do dar mundo. orgulho para ela, né? E Isso com aí. certeza ela Isso aí. lá Como do você céu, também fez isso pela sua mãe. Então é uma história para que as pessoas saibam que problemas todo mundo tem. todo mundo tem. Todo aí. mundo tem. Independente de classe social, do que for. Todo mundo tem o seu problema. Como você vai lidar com esse problema aí é uma outra história, né? Não, boa. Zinho, e a gente tá chegando no final aqui, eu queria fazer um negócio que é direto ao ponto, né? Que é eu vou falar duas opções e você fala aí sem pensar, beleza? A primeira, hoje tá fácil para você, tá? Porque assim, Brasil ou Japão? Não tem jeito, né? Brasil, né? Você jogou lá no Japão, mas o Brasil é o que fala do coração, né? Sumimasen, Eu gosto muito. onegaishimasu. Konnichiwa, Você Você sabia do negócio interessante? O meu padrasto, ele foi procurador, naquela época não chamava empresário, procurador de futebol. Ele que levou o Elivelton pro Japão. Então, ponta esquerda também, Elivelton, jogou no São Paulo. Nagoya Grampus, que se fala, né? É. Aí eu tinha a camisa do Caximantas do Zico também, que ele trouxe, ele conhecia lá o Zicão também, o Galinha. Não, eu amo o Japão, foram 3 anos maravilhosos. A minha primeira filha nasceu nessa época, a Thalia. Hoje eu já sou vovozinho. A Thalia mora hoje em Amsterdã, né? Ela é casada com um holandês. E eu não vi a Thalia nascer. Outra história, né? Quando eu sou vendido para o Japão, a minha esposa está grávida. E eu aceito a proposta, que financeiramente foi muito boa. Nós fomos para o Japão. A Simone já ali com 6 meses e tal. Quando completa 7 meses, você tem que tomar uma decisão. Ou, se não, por causa da companhia aérea para viajar. Rodando no Japão, imagina, 1995, não tinha nem internet. Tinha telefone celular, não tinha nada. E médico japonês. Vai nascer. Eu não podia ficar na hora do parto. Não podia dormir no mesmo quarto ali, ficar junto. Tinha que ir para um quarto do lado. Falei, cara, eu é que vou ficar longe. Então volta para o Brasil. Meu pai vai para o Japão, fica eu e meu pai lá. Os 2 últimos meses de gravidez eu não fiquei junto com a minha esposa. Quando a minha filha nasceu, eu lá, não tinha FaceTime, não tinha nada. Caramba. Sabe como eu conheci? Pegaram a mãozinha dela, sujaram assim, ó, numa tinta e botaram
num papel e mandaram por fax. Aí eu tenho esse fax até hoje. Caramba, o nascimento da sua filha. E uma semana depois chegou a fita cassete, porque gravaram e mandaram a fita cassete, só chegou uma semana depois. E eu sou convocado para a seleção para jogar a Copa América em 95. Falei, cara, já não vi nascer. Já tô 2 meses longe de você por causa que você não podia, né? Final da gravidez. Mês que vem eu tô aí. Eu só fui conhecer a minha filha 45 dias depois que ela nasceu. Isso ninguém vê, São né, histórias do futebol, né? São histórias da vida. Então, assim, é superação. Caramba, é superação. Brabeira. Mas, Brasil, Japão, eu adoro o Japão, tá na minha história. Minha filha, os 2 primeiros anos de vida dela foi ali. Aprendi muito com o Japão, a disciplina, a educação, o comportamento, a organização. Mas eu amo o meu país, né? O Brasil é maravilhoso. Agora essa eu vou te pegar. Gol ou 3 assistências? Caramba! Eu ia falar 5, mas 5 eu preferia também 5 assistências. Mas 3 ou um gol? Vai depender do jogo, né? É a final. Tipo a final do título. Só vai ser esse gol. Mas eu era meia, então eu fico com as assistências. Boa. Crítica justa ou elogio falso? Crítica justa. De talento e disciplina, eu já sei que você vai falar, que é óbvio que também eu concordo muito, né? Disciplina, ela acaba superando muito talento, né? E eu acho que, assim, o importante é ter o equilíbrio, caminhar junto. Você usar esse talento em prol de um conjunto, com uma disciplina, esse talento, a gente vê aí exemplos de jogadores. Tem jogador que é muito talentoso, mas não se cuidou, não teve disciplina, e tudo ficou pelo meio do caminho. Teve algum período muito bom, é lembrado como um craque por um período. Agora você pega jogadores, se for para citar exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, que está muito aí em evidência. Os caras ganharam tudo, foram o melhor do mundo por várias e várias vezes, competindo um com o outro. Então aí nesse cenário, estão no mínimo 15 anos. É o quê? Só foi o talento? Não, e até porque, assim, né, com todo respeito, o cara é um monstro, né, o Cristiano Ronaldo, obviamente, mas quando você pega de habilidade, você pega os melhores jogadores, assim, de habilidade, ele é um pouquinho inferior, na minha opinião, né, quando você pega o toque na bola, né, ele não tem um toque na bola, pô, do Messi, do Neymar, do Ronaldinho, do Zico, ele tem um toque um pouquinho mais bruto na bola, né, mas a potência física dele fez ele ser um monstro, né. Ele tem o talento, sim, claro que tem, mas você vê que os movimentos dele é de treinamento, é de disciplina, né? Os outros é mais natural. Natural, isso, perfeito. Agora, Zinho, a gente está encerrando aqui praticamente, queria fazer 2 perguntas, eu como torcedor, e aí, obviamente, se você não puder responder, eu super entendo, tá? Cara, o que você acha que é o problema estrutural do futebol brasileiro? Quem é o problema? Ou qual? E se você entende que há, né? Não, tem, assim, eu acho que assim, eu acredito que assim, nós temos o talento, nós temos a matéria-prima, mas vejo hoje muito precocemente esse talento sendo indo embora muito mais cedo do que deveria. Você acha que aí está um principal problema? Eu acho isso um problema. Nossos jogadores estão sendo mais lapidados lá fora do que aqui. Não sou contra a vinda de treinadores do exterior, de jogadores do exterior, mas há uma invasão por culpa nossa mesmo, dos nossos dirigentes, e que isso faz com que talentos nossos não sejam tão aproveitados aqui, de treinador e de jogador também. Você vê clubes aí com mais de 9 estrangeiros no elenco. Já aumentou, né? Hoje pode ter 9 num jogo. Eu acho que assim, você acaba não trazendo jogadores com um nível tão diferenciado. Entendi. É uma estrutura, né? Que acaba acontecendo isso.
não sou contra empresário de jogador, mas hoje, precocemente, as famílias estão depositando numa criança uma responsabilidade que não é dela. E acaba que alguns administradores de carreira, para acontecer isso, tem que abastecer a família toda. Então, um cara com uma condição ruim, o empresário tem que arrumar um trabalho para ele, porque ele tem que acompanhar aqui o filho. O garoto não pode vir de um outro local com 11 anos de idade e morar sozinho na concentração. Por lei, é de 14, 15 anos em diante. E virou uma empresa. Então, assim, a formação do garoto hoje, com 16 anos, já assina um primeiro contrato. Você nem sabe se vai virar. Está muito precoce, né? E aí esse cara acaba chegando com muita responsabilidade e às vezes não aguenta, porque é muito novo, né? Sabe, tem fenômenos com 16, 17 anos, a gente viu aí jogadores, mas não são todos que estão preparados para isso. Então, eu acho que essa estrutura, assim, um garoto de 11 anos tem que se divertir, sabe? Ah, Zinho, mas você lá atrás não falou que deixou de brincar e tudo? Não, mas eu tinha ali a minha responsabilidade, mas no clube, o clube me dava uma assistência, pagava o meu colégio, tinha psicóloga, a gente tinha uma formação no clube mais de amor e prazer do que E o acaba meu que você pai. se dedica mais, O né? seu Crisano já olhava ali, assim, o meu filho vai ser o sustento da minha família. Não foi depositado em mim essa responsabilidade com 11 anos. Com 12, com 13, com 14, com 15, Era não. muito amor pelo futebol, né? E uma segunda coisa, assim, óbvio como torcedor também, você deve viver isso também vendo a todo momento, né? Cara, o que é esse problema tão grande que a gente vive de arbitragem no Brasil? Agora a CBF está já profissionalizando, que eu acho que demorou muito. Mas você cara- acha que é erro mesmo? Não, eu Você acho acha que que é falta assim, de preparo? eu acho que tem o erro, mas esse erro, para ele diminuir, você tem que preparar, né? Você tem que dar condição, que é o que agora a gente está vendo, os árbitros vivendo Da profissionalização, né? Só da profissão do. sabe? O cara não vai trabalhar lá como gerente do banco durante a semana toda e viaja na hora do jogo. Não, ele vai se preparar durante a semana, com treinamento, com vídeos, com palestras, com rever o que fez, o que não fez. E eu acho que também, assim, profissionalizar também, ter um padrão de arbitragem, porque o que eu vejo é uma falta de critério. Num jogo é pênalti, no outro não é. Num jogo é expulsão, expulso, no outro não é. Eu acho que, assim, eu errar ali uma decisão do lance, do momento, mas se você prepara antes, esse lance vai ser sempre pênalti. Pegou na mão. Agora, a cotovelada ou sabe, tem um Bastante, trabalho. vários exemplos para o cara entender ali, né? Ter um trabalho, ter mais palestras, mais reuniões e dar uma condição também dos árbitros terem mais confiança para trabalhar, né? Hoje em dia, os próprios dirigentes depositam na arbitragem uma falta de competência deles. Porque é muito mais fácil falar assim, nós perdemos por causa desse erro. E aí anula o que ele também, se ele contratou certo, se ele não contratou certo, se ele preparou bem o time, o treinador no caso, se o jogador também cumpriu ou não cumpriu. Então, fica muito só no erro do árbitro. Uma incompetência do time no jogo. Entendi. Ou do treinador, ou do dirigente. Tudo é o árbitro que erra. Concordo. Faz sentido. Muito bacana. Zinho, a gente chega no final aqui. Queria muito te agradecer, tá, gente? É uma história brilhante aqui para vocês usarem de inspiração. Você pensar assim, começou novo, trabalhando pra caramba, acordando cedo, né? Passando por várias dificuldades, perdeu o pai, perdeu a mãe, continuou sua carreira de sucesso com disciplina, intensidade, transparência, trabalhando pra caramba, sempre acreditando que o negócio vai dar certo. Cara, isso é um orgulho pra gente. Muito obrigado. E vamos ganhar a Copa do Mundo? Rumo ao Hexa! Vamos ao Hexa. Obrigado, Zinho. Bora, Brasil! Bora, Brasil!